Muito bem, quero convidá-los então para que nós voltemos a Romanos, no capítulo 7, e agora nós continuaremos a leitura do versículo 7 até o versículo de número 12, que é o texto desta noite. Romanos capítulo 7, do verso 7 até o versículo de número 12. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não dissera, não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência, porque sem lei está morto o pecado. Outrora, sem a lei, eu vivia, mas sobrevindo o preceito, reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que este mesmo se me tornou para a morte, porque o pecado, prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento me enganou e me matou. Por consequente, a lei é santa, e o mandamento santo, e justo, e puro. Muito bem, vamos orar mais uma vez. Ó Senhor, ajuda-nos a compreender esta passagem, a compreender a Tua palavra. Dirija-nos, ó Deus, nesta meditação, e fala ao nosso coração. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Muito bem, vamos recordar. Nós estamos estudando a carta aos Romanos desde o começo, desde o primeiro capítulo, desde o primeiro versículo, desde o ano passado. E nós iniciamos esse estudo e temos caminhado os passos de Paulo nesta mensagem. Paulo é o autor e ele escreve para a igreja de Roma, e esta carta tem a função de antecipar a ida de Paulo a Roma, como se ele fosse lá pessoalmente. Através desta carta ele faz essa apresentação de si, mas principalmente do evangelho, da mensagem que ele pregava. E a ideia é que quando ele chegasse em Roma, os crentes da igreja já conhecesse pelo menos esta mensagem. O motivo é que, além de Paulo estar se programando para fazer essa viagem até Roma, Paulo tinha uma necessidade muito importante em relação a esta igreja que ele pretendia conhecer pessoalmente. Nesta igreja havia uma comunidade de judeus que tinham restrições a Paulo, porque algumas falácias, algumas mentiras a respeito de Paulo tinham chegado até essa igreja. E muitos naquela igreja o acusavam, e Paulo tinha notícia disso, de que Paulo era uma pessoa que se aproveitava da fé daqueles irmãos, dos crentes em Cristo Jesus. Paulo era um interesseiro, Paulo era alguém que fazia ou trabalhava como um ministro, usando o nome de apóstolo do Senhor Jesus, mas ele era um falastrão, um falso mestre. E exatamente para desfazer esta imagem ruim e esta má reputação, fruto obviamente de calúnias que Paulo sofria, e então as calúnias, elas não são de hoje, elas são antigas, e para desfazer estas calúnias que Paulo sofria, ele escreve esta carta para que aqueles irmãos pudessem saber o que de fato ele estava pregando, e ver que ele não era um falso mestre, ver que o evangelho que ele anunciava era realmente a mensagem do Senhor Jesus, ver que o apostolado que ele tinha, ele não usurpou para si mesmo, mas ele foi chamado por Deus para exercer esse apostolado, e a mensagem que ele pregava não era uma mensagem do seu próprio coração, mas é a mensagem de Deus. E então Paulo escreve esta carta, para que também essa carta preparasse caminho para ele, para que ele, quando chegasse a Roma, ele não tivesse que ficar se desculpando ou se explicando de qualquer mal entendido que pudesse haver naquela igreja, antes que ele chegasse lá e já pudesse compartilhar daquilo que ele aprendeu com Jesus, que ele compartilhasse isso com aquela igreja e edificasse a igreja, e ele também fosse edificado na comunhão com aqueles irmãos. E o motivo principal disso é porque Paulo pretendia que a igreja de Roma, e ele deixa claro isso na carta, o lançasse
como um missionário, como um evangelista, o apóstolo, para a Espanha. O evangelho ainda não havia chegado à Espanha, na parte superior do continente, naquela época chamado de Macedônia. Paulo queria ir até a parte superior, chegar até a Espanha e levar o evangelho de Cristo até lá. E para isso ele vai pedir a esta igreja, a igreja de Roma, que o lance, que seja a sua plataforma missionária, para que ele possa levar o evangelho até lá. E então era importante que aquela igreja não só o conhecesse, mas conhecesse a mensagem que ele pregava. Por isso então ele escreve essa carta. Paulo ele vai realizar aqui ao longo de toda a carta um tratado sobre o que é o evangelho, sobre os seus efeitos na vida do homem, sobre a necessidade do homem desta mensagem do evangelho, que é a mensagem de Cristo. E ele vai, numa primeira parte, que vai até o final do capítulo 11, tratar desse assunto de forma doutrinária, teórica, né? Ele vai expor essa doutrina para aqueles crentes, e depois, do capítulo 12 em diante, ele vai aplicar esta mensagem de forma prática à vida daqueles irmãos e a nós todos. Nesta caminhada, Paulo inicia de uma forma diferente da forma comumente usada pelos pregadores, especialmente os pregadores modernos. Paulo começa logo de cara, na primeira parte, falando sobre a indesculpabilidade de todos os homens, tanto os judeus quanto os gentios. E até aqui no capítulo 7, nós passamos exatamente por duas partes e estamos na terceira parte desta carta do apóstolo Paulo. A primeira parte vai do capítulo 1 até o capítulo de número 3, onde Paulo vai mostrar que todos os homens, os pagãos, os gentios e os judeus religiosos, todos pecaram e todos careciam da glória de Deus, da graça e da sua misericórdia, porque todos os homens são indesculpáveis, a despeito de onde tenham nascido, a despeito de quem sejam os seus pais, quais sejam os seus ancestrais, a despeito de qual conhecimento a pessoa tem, se ela tem um conhecimento profundo do Antigo Testamento, que era o texto que eles tinham à disposição naquele tempo, ou se não tivesse conhecimento algum, ou em outros tempos, em qualquer dos tempos da história antiga ou da história moderna, em qualquer tempo em que você vivesse, Paulo vai dizer, independente do tanto que você conheça, todos nós, você, eu, todos nós somos indesculpáveis diante de Deus. Por quê? Porque ou nós negamos a existência de Deus na nossa consciência, quando somos pagãos e não reconhecemos a existência de Deus, nós sufocamos esta revelação de Deus interna, nós sufocamos a revelação que Deus faz através das coisas criadas, porque os atributos invisíveis de Deus claramente se reconhecem através das coisas que foram criadas, ou nós que já tivemos acesso à fé, e aí Paulo vai fazer referência aos judeus, eles também eram indesculpáveis porque eles não reconheciam Deus, apesar de Deus ter se revelado com leis, com história, com profecias para eles, e ainda assim eles viviam distantes de Deus. E Paulo vai dizer, tanto os gentios quanto os judeus, todos são indesculpáveis. Aqueles que sem lei vivem e praticam o mal, sem lei, eles serão julgados pela lei da sua própria consciência, porque todos nós temos algum tipo de princípio intuitivo que rege a nossa vida, e Paulo vai provar para nós, nesses primeiros 3 capítulos, que mesmo que você não conheça a lei dada pelo Senhor na revelação verbal, na revelação escrita da palavra de Deus, ainda assim você tem leis que regem a sua vida, mesmo que não sejam leis formais dentro de uma cidade, dentro de uma civilização, mesmo que você nasça num lugar remoto e viva sem lei, lá neste lugar, sem lei, você terá algum princípio intuitivo que rege a sua vida. E Paulo diz que se nós formos julgados por essa ausência de lei, são somente pelas leis do nosso coração, nós seremos condenados, porque nós não conseguimos obedecer nem as leis do nosso próprio coração, escritas por Deus, deixadas lá como uma marca da nossa origem. E aí Paulo então conclui que aqueles que conhecem a lei também vão perecer, porque sabedores da lei não obedecem à lei e transgridem. E aí ele vai fazer uma referência especialmente aos religiosos. Eles são capazes, nós somos capazes de julgar os outros usando a lei,
mas essa mesma lei que nós julgamos, usamos para julgar os outros, nós não nos submetemos a ela, e nós mesmos transgredimos a lei que nós usamos para julgar os outros. E Paulo estava fazendo uma referência clara à hipocrisia dos líderes judeus, que impunham pesados fardos sobre os adeptos do judaísmo, sobre os irmãos, e eles mesmos que impunham essas leis, eles não obedeciam. De todas as formas, Paulo mostra nos primeiros 3 capítulos que nós precisamos do Evangelho e precisamos de Cristo, porque todos nós pecamos e estamos debaixo da condenação por causa da nossa transgressão. Na segunda parte, que vai do final do capítulo 3 até o final do capítulo 5, Paulo vai mostrar como é que um Deus justo justifica pecadores. Ele apresenta essa obra da redenção por meio de Cristo Jesus, falando-nos a respeito da doutrina da imputação, que é a base da justificação pela fé. E o que consiste essa doutrina? A doutrina da imputação significa em Deus lançar sobre o seu Filho Jesus todas as nossas culpas, os nossos pecados, a nossa dívida, e então Cristo as leva para a cruz, e lá na cruz ele realiza um pagamento definitivo de todas essas nossas culpas, de todos os pecados, de todos aqueles que Deus, antes da fundação do mundo, escolheu, elegeu para serem salvos. Em contrapartida, a doutrina da imputação é como uma rua de mão dupla. Se de um lado Cristo recebe sobre si todas as nossas dívidas, por outro lado Deus lança sobre nós, sobre a nossa conta, toda a justiça do seu Filho. E lá no céu, no livro da vida, sobre os nossos nomes, é escrita uma nota de justificados, é uma nota forense, dizendo o seguinte: havia uma dívida e essa dívida foi paga, e nós somos justificados completamente dessa dívida. Então, a minha salvação, a minha redenção é mediante esta obra de Cristo. Como que Deus, um Deus justo, justifica pecadores? Pagando a dívida deles, com o sangue do seu próprio Filho, e lançando na conta deles a justiça do seu Filho, e essa quitação de dívida. Essa de forma bem resumida, nós trabalhamos bastante isso, eu estou apenas fazendo aqui uma recapitulação com vocês. Essa é resumidamente a doutrina da justificação pela fé. Sobre nós, ou dentro de nós, não é injetado justiça de uma forma instantânea, de tal maneira que uma pessoa, quando conhece a Cristo e é convertida a Cristo, ela passa a ser justa instantaneamente. É claro que não, nós somos a prova disso, porque ainda erramos em muitas coisas, mas esta doutrina significa que lá nas regiões celestes, em Cristo Jesus, como Paulo fala lá na carta aos Efésios, no capítulo 1, nós somos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo Jesus, ou por meio de Cristo Jesus, os nossos nomes foram justificados e fomos salvos definitivamente por esta obra. E nós vimos isso no capítulo 4 e no capítulo 5. E especialmente no centro desse capítulo, Paulo mostra que a maneira como nós acessamos esta salvação, a maneira como nós tomamos conhecimento desta salvação, e como que o Senhor opera isso em nós, é algo que acontece através da fé. E ele vai mostrar o exemplo que o próprio pai Abraão, se remetendo àquilo que os judeus conheciam muito bem, que era o Antigo Testamento, o próprio pai Abraão foi justificado não por méritos, não por obras da lei, mas ele foi justificado por meio da fé no Messias, pela fé na promessa de Deus, que enviaria um que esmagaria a cabeça da serpente. Então, antes da lei mosaica, Abraão já foi justificado, e não foi pela lei que nem sequer havia sido dada. Ele foi justificado por causa da sua fé, por ter crido em Deus, por crer na promessa, por ter confiado no Senhor, por ter confiado na promessa que Deus o fez, ele foi justificado. E aí Paulo, então, ele sustenta que essa justificação pela fé, que essa obra redentora de Cristo, ela é recebida, e nós nos apropriamos dessa obra através da fé, e não por obras da lei. E aí Paulo já começa a citar então este novo momento na existência do povo de Deus, especialmente na vida do crente, que é essa nova relação com a lei, diferente com a relação que o povo de Deus no Antigo Testamento tinha não porque eles estavam de alguma maneira
obrigados ou sentenciados a isso, mas por causa do momento, da circunstância, da progressão da revelação, eles ainda estavam com essa revelação ainda em estágio de revelacional. Eles não tinham todas as informações que nós temos hoje, e então a lei estava sobre eles como um meio pelo qual eles deveriam viver, e nesse sentido então a lei ela os obrigava a uma série de cerimônias que no conjunto geral da obra, tudo isso apontava para Cristo. A impossibilidade, a incapacidade deles de cumprir toda a lei, apontava para uma necessidade de um Messias que pudesse salvá-los, porque pela lei eles não conseguiam. As leis cerimoniais que tinham os sacrifícios, onde um cordeiro era oferecido para remissão dos pecados, apontava também para Cristo, e todo esse sistema de leis no Antigo Testamento apontava para Cristo, porque Ele é o único e suficiente meio de salvação, e Ele mesmo diz a respeito de si, depois lá no Evangelho, que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por Ele, ou seja, pelo caminho dos méritos, da obediência à lei, ninguém se salvará, porque ninguém consegue realizar tal obediência perfeitamente, e ainda que conseguisse, nós temos o peso do pecado original, que nos tira qualquer chance de redenção, por algo que nós mesmos tivéssemos condição de fazer, e nós não temos. Muito bem, então, mediante a fé, nós acessamos essa obra, que é a obra de Cristo Jesus, que é a obra de um Deus justo, justificando homens pecadores. E aí nós aprendemos então sobre a salvação, e quando nós chegamos no capítulo 6, nós iniciamos então a terceira parte desse estudo. Nós já falamos sobre isso há 2 semanas atrás, e Paulo então no capítulo 6, ele começa a falar sobre santificação. Para você não perder o rumo, lembra, a primeira parte, ele fala sobre a perdição em que toda a raça se encontrava. Na segunda parte, ele fala da salvação que Deus provê para os seus eleitos. E na terceira parte ele vai mostrar que esses eleitos, uma vez salvos, uma vez regenerados, uma vez convertidos, eles são matriculados numa escola de santificação. E agora nós vamos aprender qual é a nossa relação, não só com a graça que nos alcançou, mas também com a lei. E aí nós estudamos no capítulo 6 que onde abundou o pecado, superabundou a graça, e Paulo vai nos mostrar, olha, isso não é um atestado, uma carta para você usar como uma liberdade para viver pecando, de forma alguma. Você que foi liberto do domínio do pecado, você agora está matriculado numa nova vida, e essa nova vida tem como parâmetro, tem como padrão o próprio Cristo, e através de Cristo nós temos então acesso a Deus, nós temos paz com Deus. Através desse acesso a Deus e dessa paz com Deus, Cristo nos introduz na presença de Deus, para a gente viver em novidade de vida, para que a gente não viva mais escravo do pecado e impelido pela lei, porque a lei faz realçar o nosso ímpeto pecaminoso, e agora não mais impelidos por esse peso da lei, agora nós somos livres para viver para Deus. E nós vamos usar como ferramenta para viver para Deus e para agradar a Deus a lei, mas não a lei como um meio de salvação, mas sim a lei agora como um meio de relacionamento com Deus, para a gente conhecer a vontade dEle e para a gente se esforçar em fazer a vontade dEle. E nesse processo nós seremos capacitados pelo Espírito Santo de Deus, e Paulo vai falar especialmente sobre isso lá no capítulo 8, mas ele inicia aqui no capítulo 6 esse processo. Nós não somos mais escravos do pecado, nós estamos agora debaixo da graça, estamos livres daquele peso, daquele fardo que nós carregávamos, e agora temos esta graça de Deus, temos a esperança, temos a exultação santa na presença de Deus, por causa da esperança que nós temos e da certeza da vida eterna. E aí, nessa terceira parte ainda, Paulo entra no capítulo 7, onde ele vai falar a respeito da liberdade. Se no capítulo 6, falando sobre santificação, ele falou que estávamos livres do pecado, agora no capítulo 7, ele vai nos dizer que debaixo desta graça, nós estamos também livres da lei. E aí nós temos aqui uma grande e difícil tarefa de entender esse capítulo 7. No estudo passado, Paulo nos ensinou o seguinte argumento. Ele que vem citando a lei de Moisés várias vezes, para mostrar
que nós sempre fomos incapazes de cumprir essa lei, e que esta lei muitas vezes nos tornou ainda mais interessados no pecado, exatamente pela nossa incapacidade de cumpri-la e pela pecaminosidade da nossa própria natureza. Paulo várias vezes vai citar essa lei como sendo um tropeço para todos nós. E aí, no capítulo 6, quando ele fala sobre santificação, ele diz: o pecado era um grande empecilho para que vocês vivessem uma vida santa. Cristo nos libertou do domínio do pecado, não sou mais escravo do pecado. E aí ele vai no capítulo 7 e diz: a lei também foi sempre uma grande oportunidade de tropeço, porque nós somos pecaminosos, e essa lei nos chamava para uma santidade que a gente nunca deu conta de cumprir. E agora Paulo vai então no capítulo 7 dizer: mas essa obra de Cristo nos libera, nos liberta do domínio também da lei. E para fazer com que a gente entendesse o que ele está dizendo, ele usou, e nós estudamos isso aqui há 2 semanas, ele usou esta metáfora que Paulo ensina aí, ou que ele usa aí no capítulo 7, do verso 1 a 6, que ele usa a imagem do casamento. Ele está dizendo: olha, quando uma mulher tem um marido que é perfeccionista, que ela não consegue agradá-lo de forma alguma, que tudo que ela faz não atinge as expectativas dele, ele é absolutamente justo, ele é um homem reto, ele é um homem correto, mas ninguém consegue agradá-lo. Por quê? Porque ele é inatingível nos seus padrões, e então você fica ali sempre esmagado, solapado e achatado. Por quê? Porque você não tem uma oportunidade de melhorar, você não tem um auxílio para melhorar, você tem sempre um padrão inatingível que você não consegue. Aí Paulo vai dizer: nessa situação, como é que a esposa se livra disso? Ele vai dizer: olha, legalmente falando só tem um jeito, ela só se livra quando o marido morrer. Por quê? Porque enquanto ele for vivo, se ela abandoná-lo, se ela deixá-lo, ela estará cometendo adultério. E Paulo não está aqui querendo falar sobre casamento, ele está falando aqui sobre a nossa relação com a lei. E aí ele vai dizer: só tem um jeito, quando o marido morrer. Quando o marido morrer, você fica viúva, e aí você fica desobrigada desse marido que tinha um padrão que você não conseguia atingir. E aí, é como se Paulo estivesse mostrando: olha, esse é o exemplo na nossa vida. A lei é esse marido perfeito, perfeccionista, que eu nunca consigo satisfazer, eu nunca consigo alcançar as suas expectativas, eu estou sempre aquém, mas ele não tem para mim uma segunda oportunidade, ele não tem para mim a ternura, ele não tem para mim o perdão, ele não tem para mim a misericórdia, ele não tem para mim um braço estendido para me ajudar. Por outro lado, quando Cristo vem com o Evangelho, ele é um marido ainda muito mais perfeito do que a lei, só que ele vem ao meu encontro, e ele me toma pelo ombro, e ele me sustenta, e ele me levanta, ele me ajuda a chegar a ele, ele vem me buscar, ele me traz com ternura para perto dele, ele me dá a oportunidade de mudança, ele me ajuda a mudar, ele me transforma, ele literalmente me carrega nessa caminhada de mudança. E aí Paulo fala: mas como que eu posso abraçar Cristo se eu tenho um casamento com a lei, eu tenho um pacto com a lei? E aí ele usa a figura de que um dos dois, ou especialmente na imagem que ele usa aqui, que um marido tem que morrer. Só que daí ele fala o contrário. Nesse caso aqui não é o marido que morre, mas ele vai dizer: olha, quando Cristo morreu na cruz, nós morremos com ele. Ele já tinha argumentado sobre isso lá no capítulo 6, que nós somos crucificados com Cristo, e com Cristo morreu o velho homem. E ele vai dizer: uma vez que nós estamos incluídos na morte de Cristo, nós ficamos desobrigados a esse antigo casamento, que é o da lei. E agora nós somos incluídos numa nova aliança. Nós falamos sempre disso na ceia do Senhor. Nós estamos dentro de uma nova aliança, e essa aliança é por meio do sangue de Cristo. Nós temos um novo casamento, e um casamento lícito. Por quê? Porque nós temos a Cristo Jesus. Ele é muito mais perfeito que a lei, ele é absolutamente mais perfeito que a lei, porque ele é o próprio legislador da lei. Só que ele nos oferece a ternura, o alcance, o alto sacrifício dele, para nos trazer para esse padrão que é o padrão dele. Então nós ficamos desobrigados ao peso e ao domínio da lei,
mas agora nós estamos debaixo da graça, num relacionamento familiar com Cristo Jesus, e nesse relacionamento, o nosso noivo, que é Cristo, ele pagou o preço, ele foi para o sacrifício pela nossa redenção, e por isso nós o amamos, e por isso nós nos submetemos a ele. Muito bem, este é o princípio que ele usou a imagem do casamento para nos apresentar. E aí nos versículos 5 e 6 deste capítulo, ele vai dizer o seguinte: quem insiste em viver debaixo da lei, vai experimentar a morte, porque o único resultado possível para alguém sob o regime da lei é a morte. E quem recebe este favor de Cristo, e quem é incluído na família de Deus, passa a viver pelo Espírito, capacitado a cumprir aquilo que o Senhor espera de nós, e esse frutifica para a vida. Então você tem dois padrões: você tem um padrão que te leva para a morte, porque te condena, porque você não consegue atingir, e você tem um outro padrão que te leva para a vida, porque os méritos não são seus. O serviço e o trabalho foi de Cristo, e agora você é auxiliado para acompanhá-lo. Esses dois padrões, eles são apresentados de forma pormenorizada por Paulo para nós, aqui no capítulo 7, mostrando essa vida sob a lei, no resto do capítulo 7, e depois o segundo padrão, que é o padrão em Cristo, que é a vida no Espírito, ele nos apresenta no capítulo 8. E aí então nós chegamos ao ponto nosso, nós gastamos aí boa parte aqui do nosso tempo fazendo essa recapitulação, para que a gente entenda o que ele vai dizer aqui do verso 7 até o verso 12. Paulo aqui, ele vai tratar dessa nossa relação com a lei com uma ênfase importante. Ele vai mostrar como foi a nossa relação com a lei. Como foi? E aí, uma vez que ele vem citando a lei desde o capítulo 1, pode ter se criado um entendimento equivocado na mente de alguns, e é por isso que ele vai usar essa primeira parte aqui do 1 ao 11, para desfazer isso, se é que alguém entendeu assim. Ele vai de alguma maneira explicar para nós, a gente tem que conseguir extrair isso do texto, compreender isso no texto. Ele vai explicar que a lei não é ruim, mas a nossa relação com a lei foi mortífera, e continua sendo mortífera se eu ainda ficar nesta antiga relação com a lei, porque agora em Cristo Jesus eu estou liberto do domínio da lei. A lei é pecaminosa? De jeito nenhum. Nós vamos ver no último verso 12, vai dizer: a lei é santa, a lei é boa, a lei é justa. O problema não é a lei, o problema é a minha relação com a lei. Então ele vai responder para nós a seguinte pergunta: o que é não estar debaixo da lei? É não estar debaixo de uma coisa opressiva e pecaminosa? Não, não é isso. Mas então, o que significa estar livre da lei? Por quê? Se você lembrar, lá no capítulo 5, ele já citou que nós não estamos mais debaixo do domínio da lei, mas estamos sim da graça. No capítulo 6 ele repete isso novamente, e aqui no capítulo 7 ele usa essa ilustração do casamento para mostrar como que é possível alguém ficar livre do domínio da lei. Então o que é esse domínio da lei, e por que nós temos que viver livre dele? É isso que ele faz aqui nesse capítulo 7. Ele vai mostrar como foi danoso para nós a vida debaixo ou sob a lei, e por que nós devemos então nos alegrar nesta liberdade que Cristo nos deu, de não estar mais debaixo do domínio da lei, e por que isso é tão bom. E aí ele nos leva para o capítulo 8, onde ele vai mostrar essa vida no Espírito, ok? Então vamos lá. O primeiro ponto para nós aqui é o seguinte: antes de nós interpretarmos as três colocações principais que Paulo vai fazer sobre a lei aqui, eu preciso entender esse modelo de linguagem que Paulo está usando. Se você observar, Paulo vai fazer perguntas, e aí ele vai dar as respostas, né? Ele faz perguntas aí no início do capítulo 7, e depois, no início do versículo 7, e depois no próprio verso 7 ele vai responder no 8, e vai responder no 9, e vai responder no 11. Por que Paulo está usando esse modelo de perguntas e respostas? E ainda mais, vejam que aparecem algumas informações interessantes na estrutura do texto. Primeiro, veja, Paulo aparentemente está narrando a vida de alguém. A sensação que nós temos é essa quando a gente lê. Até porque ele começa a usar até
pronomes pessoais. Ele começa a usar a primeira pessoa do singular, e ele vai nessa, eu, me, mim, ele vai repetir isso. Ele está falando dele mesmo? Ele está falando da vida de alguém? De quem que ele está falando? Essa ideia de narrar a vida de alguém é para exemplificar, trazer para próximo dos seus leitores ou dos seus ouvintes o que ele está tentando descrever aqui. Essa é a nossa situação. É como se ele estivesse reunido, como nós estamos aqui pela internet, ou se estivéssemos todos juntos aqui. Ele está trazendo todo mundo para perto dele para dizer assim: irmãos, essa é a nossa história. Veja a nossa situação. Foi assim comigo, foi assim com você, foi assim com cada um de nós. Qual é o problema? O pecado é o problema? Não, o pecado, aliás, a lei é o problema? Não, não é a lei que é o problema é o pecado. Ele vai mostrar isso para a gente. Então, é um chamado de Paulo à proximidade, tá? Como é que a gente chega a esta conclusão? Bom, primeiro, Paulo está aqui, exatamente através dessas perguntas, tentando esclarecer para que ninguém chegue a uma conclusão equivocada a respeito do que ele está ensinando. Paulo não está fazendo um tratado contra a lei, mas Paulo está nos mostrando como que agora nós podemos viver sem o peso da lei. Segundo, quando nós olhamos para o texto, nós vamos ver vários verbos que Paulo coloca aqui no passado. E essa ideia de colocar esses verbos no passado, associado com esses pronomes pessoais de primeira pessoa que ele vem usando, descreve ou nos faz entender que ele está contando uma história do que era antes, de como era a vida antes. Mas a vida antes de quem? De Paulo, dos seus ouvintes, da nação de Israel. De quem ele está falando? De algum personagem específico? Bom, vamos ver as possibilidades. Quando a maioria dos comentaristas lê esse texto, eles se dividem em dois grupos, né? Um grupo vai defender que o que Paulo está mostrando aqui nesses versos de 7 a 12 é uma autobiografia, está falando dele mesmo no passado, como foi a vida deles. E aí, uma defesa que eles vão fazer é a seguinte: quando Paulo fala a respeito de que ele estava sem lei, veja o verso 7, que diremos, pois, é a lei pecado? De modo nenhum, mas eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei, pois não teria eu conhecido a cobiça se a lei não dissera, não cobiçarás. Ou seja, ele está dizendo assim, olha, houve um tempo em que esse eu do texto estava sem lei, e ele conheceu o pecado depois que a lei lhe foi apresentada. Então, esses que defendem que esse texto talvez seja um texto autobiográfico, eles vão dizer o seguinte: olha, Paulo está descrevendo o que aconteceu na vida dele. Toda criança judia, toda criança israelita, quando chegava à sua juventude, as meninas aos 12 e os meninos aos 13, eles tinham que passar por um cerimonial diante do sinédrio, diante das autoridades do judaísmo, do sacerdote. E esse cerimonial que existe até hoje é o Bar Mitzvah, e esse cerimonial é um cerimonial de iniciação à vida adulta. Nesse momento a criança é interrogada a respeito da Torá, a respeito da lei de Deus, a respeito dos mandamentos. E aí então, nesse momento, essa criança é formalmente apresentada a esta lei de Deus, e como alguém inaugurando a vida adulta, ela vai assumir compromissos agora pessoais, não através de seus pais, que eram os responsáveis por ela, mas ela assume responsabilidades. Então, os que defendem a autobiografia vão dizer o seguinte: olha, Paulo está dizendo que antes desse tempo do Bar Mitzvah, ele vivia sem lei, e a partir do momento que a lei lhe foi apresentada, então agora ele começou a pecar. Bom, a falha nesse conceito é que nenhuma criança judia vive sem lei antes do Bar Mitzvah. Por quê? Porque as crianças são instruídas desde a tenra idade na lei de Deus. Então dizer que ele foi apresentado oficialmente à lei aos 13 anos de idade não faz sentido, porque ele já conhecia essa lei. Aliás, quando ele chega para essa cerimônia, ele tem que chegar extremamente letrado nessa lei de Deus. Então não faz sentido, o texto não se harmoniza com essa ideia. A outra ideia é que talvez Paulo estivesse fazendo menção àquele fato registrado lá na morte de Estevão, quando Estevão, por ser um homem cheio do Espírito Santo de Deus e por Deus fazer milagres através da vida dele, lá em Atos, no capítulo 6, e 7 e 8, você tem ali o julgamento de Estevão, e você tem também
a morte de Estevão num apedrejamento. E nesta ocasião, então, tinha lá o jovem Saulo, que ouviu o sermão pregado por Estevão dentro do Sinédrio e depois presenciou o seu apedrejamento. E aí, nesse sentido, então, ele estaria dizendo que quando a lei lhe foi apresentada, no sermão de Estevão. Mas aí também não faz sentido. Primeiro, por quê? Pelo mesmo argumento da alternativa anterior. Desde a infância ele já conhece a lei. Segundo, porque Estevão não pregou a lei, Estevão pregou o evangelho. Então, não poderia ser isso também. Então, veja, do que ou de quem esse texto está falando? Tem um segundo grupo de intérpretes que vai dar uma outra alternativa, que é a alternativa que nós optamos aqui nesse estudo. É um grupo que entende que o que Paulo está fazendo, e eu já citei isso para vocês, é chamando os seus leitores para dentro daquilo que era a experiência do passado de cada um deles, mas não apenas do passado particular de cada um deles, mas era a experiência do povo de Israel, porque o povo de Israel recebeu a lei de Deus lá atrás. Dentro desse grupo, alguns poderiam dizer assim, ele está falando de Adão então, mas não pode ser de Adão, porque ele vai citar, especialmente no verso 7, o 10º mandamento do decálogo, das leis dadas por Deus a Moisés. Então Adão não tinha como saber disso, e a referência não pode ser Adão, mas o que faz todo sentido é essa referência ser a nação de Israel. E por que faz todo sentido? Porque houve um tempo que essa nação, quando eles eram o povo hebreu, eles viveram sem essa lei lá no Egito por 400 anos, quando eles foram escravos no Egito, e durante 400 anos eles estavam lá, sem profeta, sem sacerdote e sem lei. Eles estavam lá como escravos, vivendo como escravos, sem uma rotina cultica, sem essa rotina do povo hebreu, que é aprendida depois nos 40 anos no deserto. E quando eles são tirados de lá por Deus, através de Moisés, eles recebem a lei de Deus, e eles são então apresentados à lei de Deus. Então, esta referência ao passado aqui, Paulo usa o eu, me, mim, por quê? Porque ele é judeu também. E ele usa essas expressões para aproximar os seus leitores daquela história que na realidade era a história de todo judeu. Aqueles seus primeiros leitores estavam inclusos nessa história, porque essa é a história da vida de cada um deles, e a história da vida de Paulo. Então esse eu de Paulo aqui, estes verbos no passado, essa história, é uma história retórica que Paulo está usando, é uma retórica de linguagem que ele está usando para aproximar os seus ouvintes, porque é fato que quando a gente traz para o pessoal, todo mundo se interessa rapidamente. Se eu parasse nesse momento agora para contar uma história pessoal da minha vida, talvez você, nesse momento, separasse algumas outras coisas que estão te distraindo para ouvir o que eu iria contar, porque nós gostamos disso, e é o que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo, nós não estamos debaixo da lei, e a lei não é pecado, mas a lei nos traz uma situação de tensão em relação do pecado, e é tão importante que Cristo tenha nos libertado do domínio da lei, porque exatamente debaixo do domínio da lei, nós somos impelidos para o pecado, não porque a lei seja pecaminosa, mas porque a nossa relação com a lei é uma relação em que nós não nos damos bem, nós não conseguimos por nós mesmos satisfazer a lei, e por outro lado, a própria lei nos impele, por causa da nossa natureza pecaminosa, à concupiscência. Bom, entendido isso, vamos então às afirmações do texto, porque agora você já tem condições de compreender o que Paulo está dizendo. Paulo está chamando todos nós para ver naquela experiência de Israel, em receber a lei de Deus lá no Sinai, o que aconteceu com eles. Antes ainda de vermos o relato aqui dos textos, basta que a gente lembre que quando a lei foi dada, Moisés desceu do Sinai com as tábuas da lei, e quando chegou embaixo, o que o povo estava fazendo? O povo tinha lá feito um bezerro de ouro, estava adorando o bezerro de ouro. E aí, quando você pega a primeira tábua das leis, são os mandamentos relacionados a Deus, você tem lá, adorarás somente a Deus, não farás imagem de e coisa alguma que há no céu, na terra, ou embaixo da terra, ou nas águas debaixo da terra. Ou seja, eles estavam quebrando de cara os 3 primeiros mandamentos. E aí vejam só, que por causa dessa rebeldia deles, eles foram duramente disciplinados, porque Deus ordenou a Moisés que cada líder de família, cada príncipe pegasse a espada e tirasse a vida de quem estava praticando aquele tipo de idolatria. Agora, vejam bem,
eles estavam sem a lei, mas sem a lei eles sabiam o que eles deveriam fazer? Claro que sabiam. Quem os tirou de lá do Egito? Não foi Deus? Eles deveriam adorar somente a Deus. Eles foram imitar aquilo que os egípcios faziam e eles fizeram uma imagem para Deus e foram adorar essa imagem, e junto com essa adoração eles misturaram uma série de coisas como imoralidade sexual, e o resultado disso foi terrível, foi a morte de muitas pessoas, de milhares de pessoas por causa disso. Veja, desde o princípio, quando a lei chega, a lei ela já chega condenando, ela já chega sentenciando, como foi no caso lá das tábuas da lei. E a partir dali o que se vê naqueles 40 anos, até que todos morrem, todos, de milhões de pessoas, são 600 mil homens, mais suas esposas e seus filhos, são milhões de pessoas, até que aquela geração inteira morresse, eles não saíram do deserto. E durante esses 40 anos teve murmuração, durante esses 40 anos eles fizeram coisas abomináveis a Deus, durante esses 40 anos eles entraram em rebelião contra Deus, durante esses 40 anos eles pecaram contra seus líderes, durante esses 40 anos eles tramaram, durante esses 40 anos eles foram violentos, durante esses 40 anos eles cometeram todo tipo de pecado condenado na lei, eles cobiçaram o que não era deles. Então, vejam bem, o que a lei trouxe para a nação de Israel, para o povo de Israel? Quando ela foi dada, ela trouxe a espada, e ela trouxe a morte. Por quê? Porque ela é ruim? Não, porque o nosso pecado, em contato com a lei, ele faz com que as concupiscências do nosso coração sejam expostas, e essas concupiscências fortemente, elas nos impelem para a morte, porque o salário do pecado é a morte. Vamos lá então, as três respostas que Paulo dá. As perguntas estão aí no versículo 7. Que diremos, pois? É a lei pecado? Paulo responde com aquela mesma resposta enfática lá do capítulo 6, quando ele foi perguntado, vamos viver então no pecado para que a graça seja mais abundante? Ele responde, de modo nenhum. Eu já expliquei para vocês, essa expressão de modo nenhum significa uma expressão enfática de negação. De jeito nenhum, Deus nos livre de fazer uma coisa assim. O que ele está dizendo é a lei, é pecado? Ele de jeito nenhum, de modo, Deus nos livre de pensar uma coisa dessa. Por quê? Porque a lei é santa, é boa, é perfeita. Então, e aí ele vai responder, mas eu não teria conhecimento do pecado, senão por intermédio da lei. Primeira resposta que Paulo dá, a lei não é pecado, mas ela me faz conhecer o pecado. Esse é o ponto. E aí ele vai mostrar isso claramente. Ele vai dizer o seguinte, olha, não que nós não cobiçássemos antes de conhecer a lei. Não que lá no Egito, antes do Sinai, o povo não tivesse cobiça. Lógico que tinha cobiça. Isso é pecado da natureza humana, já existia. Mas a consciência condenatória desse pecado, mas o ímpeto por cometê-lo, ele fica avultado, ele fica muito claro, muito evidente, quando a lei chega e diz, não cobiçarás. E é esse o exemplo que ele dá no verso 7, ele diz, pois não teria eu conhecido a cobiça, não é que ele não teria cometido a cobiça, mas ele não saberia o que é essa cobiça, e o quanto ela é pecaminosa, se isso não tivesse ficado claro. E a função da lei é mostrar isso claramente. Quando a lei de forma negativa diz, não cobiçarás, ela está dizendo, todas as vezes que você cobiçou, você cometeu pecado. E o salário do pecado, a Bíblia deixa muito claro, e a lei também, o salário do pecado é a morte. E aí você tem duas situações, uma é aquele que já comete, aquele que já se submete à cobiça e comete pecado, ele se vê condenado mediante esse conhecimento que ele passa a ter da lei, ou seja, se cobiçar é pecado e a lei diz não cobiçarás, eu cobiço, eu já estou condenado. Por outro lado, nós vamos ver na segunda resposta que aquele que porventura não estivesse cobiçando, a partir do momento que alguém diz não cobiçarás, isso coloca força sobre o ímpeto pecaminoso, que é a segunda resposta. Segunda resposta, veja lá, ele dá no verso 8. A lei não é pecado, mas ela trouxe ocasião de forte concupiscência no meu coração. Verso 8, mas o pecado tomando ocasião, ou seja,
O pecado, quando recebe esse mandamento, veja, mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência, porque sem lei está morto o pecado. O que ele está dizendo? Olha, quando eu não sabia sobre a cobiça, porque não tinha acontecido ocasião ainda, quando veio a lei e me disse, não cobiçarás, imediatamente é como se algo dentro de mim acordasse. E agora então eu quero cobiçar, eu quero transgredir. Este pecado que vive dentro de mim, essa natureza pecaminosa, ela tomou um novo fôlego, a força dela foi aumentada pela simples imposição de uma lei. E não precisa da gente forçar muito para entender isso, porque nós sabemos muito bem o prazer do pecado. Nós sabemos muito bem. O prazer pela transgressão. Há alguns até que defendem que isso é próprio da idade. Eu vou dizer, não é próprio da idade. Porque tem gente de todas as idades transgredindo. Mas para aqueles que defendem que isso é próprio da idade, eles vão dizer, olha, a adolescência e a juventude é a idade da transgressão. É aquela idade em que o filho foi criado debaixo da égide dos seus pais, e ele foi criado ali debaixo de um modelo sistemático e firme do seu pai, que o proibia fazer um monte de coisa. Quando ele faz 18 anos, então ele se vê livre daquilo e quer praticar. Ou antes ainda ali, ele tem um prazer de desafiar o pai de fazer o que é pecado. Ou antes disso ainda, na infância, quando a gente diz não para um filho, quando ele está crescendo, 3, 4, 5 anos, e de repente num belo dia, ele olha para você e decide que ele não vai te obedecer. E decide te encarar. Você está nesse momento encarando, olho no olho, a natureza pecaminosa que reside em nós. Que quando recebe uma orientação simples, não faça, ela se libera. E ela deseja o mal. Mas isso perpassa a vida da adolescência e da juventude e chega na vida de adultos. Quantos maridos hoje, quantas mulheres não têm prazer no relacionamento conjugal, por quê? Abre aspas, na tese da natureza pecaminosa, porque é muito normal. E aí muitos buscam uma aventura extraconjugal, por quê? Por causa da emoção. E é exatamente disso que nós estamos falando. Por quê? Porque a ideia é que quando a lei, que não é pecado, ela foi dada, ela criou um novo parque de diversão. Ela inaugurou um momento de diversão para a vida de um coração pecaminoso. Que diversão é? É driblar a lei, é simplesmente cometer o pecado. Aí você vai conhecer a história. História da infância de quase toda criança, principalmente aquelas que cresceram no campo. Aquelas que não cresceram no campo aprenderam isso também lendo o gibizinho do Chico Bento. Assim, mas gibizinho do Chico Bento, pastor, a essa altura, a essa hora da noite, estudando a carta aos Romanos, eu vou citar. Lá na historinha do Chico Bento e na vida de todos nós que crescemos no campo, tinha um vizinho. E as frutas, no caso do Chico Bento, a goiabeira do vizinho, tinha as goiabas mais bonitas do que as nossas. Ou será que não? Nem era tão bonito assim, né? Mas era do vizinho. E a grande aventura da fazenda não era comer as frutas deliciosas que estão dentro da sua fazenda, ou do seu sítio. A grande aventura é, no livrinho do Chico Bento, roubar a goiaba do Inholau. Era Inholau, acho que é Inholau o título do vizinho. Por quê? Porque é mais gostoso, pela emoção da transgressão. É disso que Paulo está dizendo. Sabe por que nós precisamos ficar livres do domínio do pecado? Primeiro, porque quando a lei me foi dada, ela abriu os meus olhos, para que eu enxergasse o quão condenado eu estava, e quantas oportunidades de transgressão existem ao nosso lado. E para uma natureza pecaminosa, que agora, no segundo ponto, ama o pecado, ama a aventura de transgredir, isso é terrível.
E então Paulo diz, a lei não é pecado, mas ela me fez conhecer o pecado. Ele diz, a lei não é pecado, mas ela trouxe ocasião para a minha natureza pecaminosa me encher de concupiscência. Pelo simples fato de que, para a natureza pecaminosa do homem, transgredir é gostoso, pecar é bom. Praticar o que é certo e viver debaixo da lei e em obediência não tem graça, para a natureza pecaminosa. Porque para essa natureza o prazer está na rebelião. Por isso que tanto se fala em liberdade, em querer estar livre, em querer quebrar as regras, é pelo prazer da transgressão. E Paulo está dizendo, a lei não é pecaminosa, mas Cristo me libertou do domínio da lei exatamente porque debaixo do domínio da lei, a minha concupiscência, a concupiscência do meu coração sempre acha ocasião para me propor uma aventura nova. Terceira resposta que Paulo dá aí no verso 9. A lei é pecado? De jeito nenhum. Por quê? Verso 9. Outrora sem lei eu vivia, mas sobrevindo o preceito, reviveu o pecado e eu morri. Vamos lá, vamos entender o que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo o seguinte, a lei não é pecado. Pela terceira vez ele está dizendo isso. Mas ela revive para mim a lei condenatória do pecado. Lembrando das memórias dos hebreus, antes do Sinai, eles viviam o cotidiano, eles viviam o dia deles lá, o dia a dia deles, e eles tinham a falsa impressão de que eles estavam caminhando para a vida. Ou seja, eles tinham esperança a respeito do futuro? Tinham. Por quê? Porque não havia autocrítica sobre os pecados que eles cometiam, uma vez que eles não tinham lei. Eles tinham, obviamente, as leis que são intuitivas. Eles tinham tradições orais entre eles, a tradição dos hebreus, aquilo que vagamente eles lembravam lá de seus pais, dos seus antepassados, de José, de Jacó, do relacionamento com Deus, das ofertas, dos sacrifícios poucos que eles conheciam, que tinha sido dado até aquele momento, através da história, por exemplo, de Noé. Eles sabiam de alguma coisa, mas o que eles sabiam não era suficiente para enquadrá-los dentro de um regime, não tinha uma lei. Então eles tinham esperança. Por quê? Porque na ótica de um coração pecaminoso, sem lei, está tudo bem. Essa é a ótica da maioria das pessoas no mundo que vivem além ou fora da religião, fora de Cristo, sem conhecer o Evangelho, sem conhecer a lei. É a sensação de que está tudo bem, estou acordando todos os dias, eu nunca matei, nunca roubei, eu vou, trabalho, pago os meus impostos, venho para minha casa, beleza, eu vou para o céu. O que Paulo está dizendo é que, gente, quando nós estávamos lá no Egito, sem lei, a gente vivia, ou seja, a gente tinha expectativa de vida, porque não havia nada mostrando ou enquadrando as minhas ações dentro de um sistema onde pecado leva à morte e obediência leva à vida. E então eu tinha a falsa impressão de vida. Mas quando eu conheci a lei, ou seja, em vindo a lei, o que aconteceu? Sobrevindo o preceito, reviveu o pecado. Não é que eles não pecassem, não é que não tinha pecado na vida deles, claro que existia. Mas quando veio a lei, esse pecado ficou evidente. E uma vez evidente, acabou a esperança. Porque uma vez evidente o pecado, e eu tenho uma lei que diz que o salário do pecado é a morte, agora então eu não vivo mais, mas eu estou morrendo dia a dia, estou caminhando para a morte eterna. É isso que Paulo está dizendo. Então ele está dizendo, a lei é pecado? Não, a lei me faz conhecer o pecado. A lei é pecado? Não, mas a lei dá ocasião a uma forte concupiscência no meu coração. Terceiro, a lei é pecado? Não, mas a lei faz reviver a condenação do pecado na minha vida, porque quando eu conheço a lei, acaba a minha paz. Os mandamentos se tornaram para a morte, porque eu não os obedeço. E nesse caso, eles me sentenciam à morte. A lei decretou a morte de todos nós quando ela foi dada no Sinai.
E a prova disso foi que no dia em que ela foi entregue, milhares morreram. E a prova disso é que naqueles 40 anos de deserto, aquela geração inteira morreu. Porque o nosso pecado usa o mandamento contra nós mesmos. E aquilo que era para ser para a vida, se torna para a morte. Veja aí o texto. Porque, aliás, verso 10. E o mandamento que me fora dado para a vida, ou seja, o mandamento foi dado para preservar a vida. Você acha que não? É simples, olha o mandamento. Quando Deus nos dá um mandamento para nós nos relacionarmos com Ele, Ele está fazendo isso para quê? Para que nós tenhamos vida. Quando Deus me dá um relacionamento mandando honrar pai e mãe, por que Ele está dando isso? Para que eu respeite as autoridades. Então o mandamento está protegendo a minha vida das autoridades e está protegendo o princípio da autoridade. Quando eu tenho um mandamento dizendo não adulterarás, eu tenho um mandamento que está protegendo a vida da família, está protegendo a família. Quando eu tenho um mandamento dizendo, olha, não cobiçarás a mulher do teu próximo, não cobiçarás os bens do teu próximo, nem os servos do teu próximo, está protegendo o quê? Está protegendo as nossas estruturas, os nossos relacionamentos, está protegendo os nossos patrimônios. Quando eu tenho uma lei dizendo que nós não devemos lançar falso testemunho, está protegendo o quê? A sua reputação. Porque aqueles que espalham falso testemunho, que espalham mentiras sobre as outras pessoas, calúnias, elas estão tentando destruir o quê? Destruir um patrimônio, que é a reputação. E quando Deus impõe uma lei para não fazer isso, Ele está protegendo isso. Ou seja, cada um dos mandamentos que Deus deu, são para a vida, para proteger a vida. E aí Paulo vai dizer, esses mandamentos que me foram dados para a vida, verifiquei que estes mesmos se me tornaram para a morte. Por quê? Por causa da transgressão deles. Então o mandamento é ruim? Não, não é o mandamento que é ruim, mas o que eu faço com eles é péssimo, é mortal, é terrível. Veja o verso 11, porque o pecado prevalecendo-se do mandamento, ou seja, a minha natureza pecaminosa, usando ou prevalecendo, tomando esse mandamento, pelo mesmo mandamento me enganou e me matou. Ou seja, o mandamento se vale da aventura, da transgressão, aliás, a minha natureza pecaminosa se vale da aventura de transgredir sobre o mandamento e me coloca debaixo da consequência danosa daquilo que o mandamento proíbe quando eu descumpro, quando eu desobedeço. E aí ele chega na conclusão, portanto, ou por consequente, a lei não é pecaminosa, a lei é santa. A lei, o mandamento é santo. A lei é justa. E a lei é boa. O problema não está na lei. O problema está em nós. E então Paulo está dizendo, lembra como que era a nossa vida debaixo da lei? A nossa vida debaixo da lei sempre foi uma tragédia. A lei é pecaminosa, é por isso? Não, de forma nenhuma. A lei é santa, é justa, é boa. Mas advindo a lei, tudo que existe de ruim em mim se aflorou. Advindo a lei, a minha própria vida passa a funcionar como testemunha contra mim mesmo diante da lei, porque eu não obedeço. Por consequência, esta lei, ela tem sobre mim uma obrigatoriedade de morte. Por quê? Porque ela afirma que quem desobedece morre. A lei é pecado? Não, a lei é boa. Mas ela tira a minha esperança de vida, porque eu não consigo obedecê-la. É por isso, irmãos, que antes de falar disso, ele falou sobre Cristo. E é por isso que nesse capítulo ele está dizendo que eu preciso de Cristo, e que Cristo me liberta do domínio do pecado, e me liberta do domínio da lei. Do domínio do pecado, porque o pecado me escraviza de tal maneira que eu cometo o pecado, que é a transgressão da lei, e o salário disso é a morte. E Cristo me liberta disso, pagando todo esse salário que era meu de morte, lá na cruz, me substituindo naquela cruz, para que eu fosse salvo,
para que hoje eu não vivesse mais escravo do pecado, mas estivesse livre do pecado. Paulo está dizendo, vocês também não estão debaixo do domínio da lei, porque vocês morreram com Cristo, para esse pacto, para esse casamento que nunca deu certo. E por que não deu certo, que é o que nós estamos vendo agora? Porque a lei é má? Não, a lei não é má, a lei é boa, é santa e justa. Não deu certo por causa da nossa concupiscência, dos nossos pecados. Então eu não posso de maneira alguma me submeter novamente, depois do que Cristo fez, ao jugo da lei. Porque quem quer viver debaixo da lei, está se autossentenciando à morte. Vou sempre repetir, nós vamos ver isso na semana que vem. Qual o papel da lei sobre as nossas vidas hoje? O papel da lei é regulamentar meu relacionamento com Deus, me aproximar de Deus nesse relacionamento, regulamentar o meu relacionamento com o meu próximo e me aproximar dele de forma saudável. Mas não é papel da lei me salvar. Não porque ela não fosse suficientemente boa para isso. Não, o problema não está na lei, o problema está em mim. Nós não somos suficientemente bons para essa lei. E ela nos foi dada para a preservação da nossa vida, mas ela nos foi dada principalmente para nos fazer olhar para Cristo, porque quando nós olhamos para ela, nós encontramos uma porta fechada, porque por meio dela nós não podemos chegar a Deus. Mas agora, uma vez salvos em Cristo Jesus, não estamos mais debaixo do domínio dessa lei como meio de salvação, mas usamos essa lei com o auxílio de Cristo e do seu Espírito que vive em nós, para agradar a Deus, para viver em comunhão com os meus irmãos, porque quanto a ir ao céu, Cristo me abriu um caminho novo e vivo. Então eu quero concluir isso e aplicar para o nosso coração numa única forma. Quando nós olhamos para a lei, nós vamos encontrar, através das lentes dela, um autorretrato nosso, e a lei vai mostrar o tamanho da nossa depravação, e vai mostrar o quanto nós somos pecaminosos, e necessariamente vai nos fazer olhar para Cristo, porque esta é a função da lei, calar a minha boca, e me fazer olhar para Cristo, que é o único jeito de eu ser salvo. Por outro lado, para aqueles que não querem a lei, que se negam a olhar para a lei, cuidado, porque sem lei você anda cego por um mundo de abismos profundos. O que a lei fez foi exatamente mostrar o tamanho da nossa cegueira, e o tamanho do nosso pecado, e o tamanho da nossa concupiscência. Porque nós somos cegos, nós mal conseguimos enxergar os nossos próprios erros. Por isso que o salmista tantas vezes ora e pede ao Senhor: Senhor, ajuda-me a discernir as minhas próprias faltas. A lei é útil para nos fazer isso, para nos fazer enxergar as nossas próprias faltas. Quando nós não olhamos para a lei, nós olhamos para a vida dos outros. Por que tem tanta gente disposta a apontar os defeitos dos outros, mesmo que os defeitos que elas enxergam na vida dos outros sejam infinitamente menor do que os delas próprias? Jesus já disse isso. Jesus disse: cuidado você que enxerga um cisco no olho do outro, mas não consegue ver uma trave que está na frente dos seus. Cegueira. Quando nós nos deixamos confrontar pela lei de Deus, que é santa, que é justa e que é perfeita, a gente não tem tempo para ficar olhando para os erros dos outros. E a não ser que Deus tenha te chamado para ser líder, para exercer o ministério do serviço à comunidade, o que fatalmente vai levar você a algumas circunstâncias em que você vai ter que corrigir alguém. A não ser que você se enquadre nesse perfil, tenha sido chamado pelo Senhor para essa difícil tarefa, você não vai ter tempo para olhar, e nem para fazer juízo sobre o que as outras pessoas fazem, ou dizem, porque a lei traz tanta ocupação para nós, nesse sentido que eu estou apresentando, que Paulo nos apresenta aqui, que é o sentido de nos autoavaliarmos pela lei,
para que então nós vejamos quão desesperadamente nós precisamos de Cristo, e para que em Cristo a gente observe que a gente jamais pode se colocar debaixo do domínio da lei, porque o único caminho para a vida é através de Cristo. Só consigo ter esperança por meio de Jesus, porque a lei não me dá esperança, mas em Cristo Jesus eu tenho esperança, inclusive a esperança de obedecer a lei, que sem Cristo eu sou incapaz de obedecer. Antes eu sou absolutamente capaz e potencialmente preparado para me condenar através da lei. Portanto, que Deus nos ajude, para que a gente não fuja da lei de Deus, mas para que a gente se aproxime dessa lei, mediados por Cristo Jesus no relacionamento com Deus, que a gente tenha um relacionamento com esta lei de Deus, não mais debaixo do domínio dela, mas com o coração rendido a Cristo, sendo capacitado pelo Espírito para nos autoavaliarmos por esta lei, a fim de vivermos um processo saudável de santificação em Cristo Jesus. Porque sem Cristo, como viveu outrora Israel, debaixo do domínio da lei, a lei que não é pecado, ela traz dano para a nossa vida, porque a nossa concupiscência se vale da lei para nos matar. Que Deus nos ajude, que a gente, enxergando a depravação do nosso coração, a gente se lance aos pés da cruz de Cristo todos os dias. E você que talvez andou longe de Cristo por algum tempo, que nesse momento você se volte para Ele, porque nele há perdão e há misericórdia. A lei te condena, mas Cristo te salva. E você que está em Cristo, mas em Cristo talvez por causa de algum erro doutrinário, você está flertando com um relacionamento com a lei, no sentido de seguir pelos caminhos da lei sem Cristo. Se arrependa em nome de Jesus, porque Cristo pagou um preço de sangue para nos tirar debaixo desse sistema em que nós nunca conseguimos nenhum tipo de alívio ou de redenção, porque a lei sempre nos levou à morte por causa da nossa natureza pecaminosa. Não queira viver pela lei, viva por Cristo Jesus. Feche os seus olhos, nós vamos orar. Ó Deus bendito, ajuda-nos nesta hora, ó Pai, a interiorizarmos a Tua palavra, que o Teu Espírito faça isso em nosso coração, para que a gente entenda, ó Deus, que a lei do Senhor é boa, é santa, é justa, ela é perfeita, mas nós somos pecadores e maus. E ó Deus, todas as leis que o Senhor nos deu, o nosso coração pecaminoso e corrupto, ele se assanha diante da aventura do pecado. Isso é tão triste, porque isso leva à morte. Mas ó Deus, nós suplicamos pelas misericórdias do Senhor, suplicamos, ó Deus, pelo sangue de Cristo Jesus e pelo auxílio do Espírito do Senhor, que nós, ó Deus, estejamos sempre, ó Pai, seguros na obra de Cristo e animados pelo Teu Espírito para usar a lei, para Te servir, Senhor, e para servir o nosso próximo. Mas jamais, ó Deus, nós voltemos aos antigos ritos do passado, para nos submetermos ao jugo da lei, como um caminho de salvação, pois nenhum de nós nunca conseguiu se salvar por meio dela. Mas Cristo, que obedeceu toda a lei e pagou o preço da nossa redenção na cruz, nos garante a vida eterna. Que o Senhor nos ajude a viver em Cristo, dia a dia, e nos livre, ó Deus, do engano de uma vida pedante, orgulhosa, de uma religiosidade falsa, que só leva à condenação. Ajuda-nos, ó Deus, a viver a verdadeira santidade, produzida pelo Teu Espírito, pelo Teu Filho, e pela palavra do Senhor, implantada em nosso coração. Que assim o Senhor nos ajude e nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Amém. Uma ótima noite para você, que Deus te abençoe, um bom restante de semana. Vamos lembrar, irmãos, de orar uns pelos outros. Eu lancei um convite a todos, nos avisos que eu dei nos grupos da igreja,
que durante todo esse período que estaremos afastados dos encontros presenciais, que você se lembre, todos os dias às 20 horas, nós vamos orar juntos, de nossas casas mesmo, o tempo que você conseguir separar, e de preferência nesse horário, vamos nos unir em oração, pedindo a Deus que Ele traga dias melhores e que Ele nos livre dessa pandemia. E Deus abençoe muito você. Nos vemos na programação online no próximo domingo às 9 da manhã e depois à noite. Deus abençoe a todos, uma boa noite.